vestiário, todo mundo em silêncio, sem muita indignação, aquela postura passiva. É isso que preocupa para quarta-feira. Pois é, o que aconteceu ontem foi o seguinte: tem todo um contexto que você pode considerar, né? Que foi o que eu coloquei na coluna. Você tem um jogo, o Flamengo fez 3 jogos decisivos em 10 dias, né? A partir daquela quarta-feira com o Botafogo, aí jogou contra o Palmeiras e jogou contra o Racing, né? E aí passaram 10 dias e aí veio esse jogo com o Fortaleza. Você teve menos de 72 horas entre o jogo do Racing, que foi muito disputado, e esse, né? E com uma viagem para o Ceará, né? Tem o gramado do Castelão, que não é bom, né? Então, assim, tem os desfalques, né? Importantes, Léo Ortiz, Pulgar, o Carrascal, que se destacou tanto na quarta-feira, não pôde jogar ontem por estar suspenso. Tudo isso você pode botar na conta, né? Para considerar o contexto. Mas nada disso justifica a atuação do Flamengo. O problema, a vergonha não é perder para o Fortaleza. Porque o Fortaleza está nessa situação agora, mas é um clube que disputou já a final de Sul-Americana, disputou Libertadores. Não é isso, é um time que vem fazendo boas campanhas e que está em uma fase. Né? Fez péssimas escolhas, elenco envelhecido num time que vive viajando, que cruza o Brasil toda hora, que tem uma competição a mais, que é a Copa do Nordeste. O que eles fizeram esse ano foi loucura. O Palermo está tentando equacionar isso, montar um time menos envelhecido, com um pouco mais de saúde e tal, mas a gente viu no segundo tempo o time morto, né? Mas nada justifica o que o Flamengo não jogou, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi horroroso, foi uma lástima, foi bizarro o que o Flamengo não jogou no primeiro tempo. O Flamengo atacava, adiantava suas linhas, tocava a bola, errava, perdia a bola, dava contra-ataque todo exposto, ninguém pressionando, a defesa totalmente escancarada. O Ayrton Lucas salvou o gol em cima da linha, o Rossi apareceu para salvar também, além do gol, né? E o Fortaleza fazendo simples ali, fechava o meio, nem tão bem assim, deixava espaço, fechava o meio, esperava o Flamengo errar e esticava a bola para a dupla de ataque, principalmente para o Breno Lopes. Foi isso que o Fortaleza fez e foi o suficiente. Lógico, dividindo todas, porque muito provavelmente o Palermo, por ser um especialista em Libertadores, sabia que o Flamengo não ia jogar com a mesma vontade, intensidade nas disputas, que todo jogador ia pensar 2 vezes antes de entrar numa dividida, principalmente os titulares, os prováveis titulares do jogo contra o Racing na quarta-feira. Ninguém ia meter o pé na dividida. Mas mesmo dando esse desconto, foi muito ruim, principalmente por causa dos erros técnicos. Assim, o Bruno Henrique ontem foi um jogo assim emblemático para ele não ter mais chance até o final do ano, a não ser que o Felipe Luiz seja obrigado. É um jogo que deveria colocar o Bruno Henrique no final da fila até em relação ao Juninho. Porque o Juninho entrou e ainda conseguiu tocar na bola 2 vezes, conseguiu cabecear uma bola para fora. O Bruno Henrique não fez absolutamente nada. Nada, só atrapalhou, só errou e deu contra-ataque pro Fortaleza. O Bruno Henrique, assim, não tem mais. O Felipe pode dar as declarações lá, porque, né, para não queimar o jogador, etc, etc. Mas internamente tem que ser resolvido. Ó, acabou. Acabou. Não vai ficar no banco. Vai ficar nem no banco. Vamos dar um tempo com ele. Ou então ele vai ficar no banco, mas vai ser o reserva do Michael. Joga o Carrascal. Se o Carrascal não jogar, joga o Samuel Lino. Se o Samuel Lino não jogar, joga o Michael. Se o Michael não jogar, joga o Bruno Henrique. Acho que hoje seria a condição do Bruno Henrique nesse elenco. E não é vilanizando o jogador. É simplesmente assim, ele não tá entregando nada, gente. Ele teve uma chance cristalina no jogo contra o Racing e ele perdeu o gol. O Carrascal é que, na sorte, conseguiu aproveitar o rebote, a bola desviou e entrou. Então, assim, nada justifica. E no segundo tempo, quer dizer, no primeiro tempo foi a desconcentração, a postura blasé, a falta de intensidade. Na segunda, e quando eu falo falta de intensidade, não é só faltou raça, não é isso.
Até a circulação da bola era lenta, era tudo lento. O time com uma rotação muito baixa. E no segundo tempo, muito pelo cansaço do Fortaleza, o Flamengo se instalou no campo de ataque, criou oportunidades, e aí o problema foi o arame liso, né? De não conseguir fazer os gols. Deu um pouco de azar também, aquele chute do Arrascaeta. Por exemplo, no jogo com o Chelsea, né, o Plata finalizou, a bola pegou no Alacian e sobrou na frente dele para ele empurrar para dentro do gol. Ontem a bola bateu nele e foi para fora, né? Então, assim, teve o lance em que ele chegou também, o Brits chegou na hora para salvar do gol do Alacian. Então, assim, mas o Flamengo também teve azar porque ele não mereceu. O Flamengo não mereceu nada além da derrota ontem. Nada, nada. O Flamengo foi muito mal em todos os sentidos. Muito mal. O Fortaleza, na reta final do jogo, os jogadores estavam destruídos dentro do campo. Era só conseguir concatenar uma jogada e concretizar com precisão. Que o Flamengo empataria e teria chance até de virar. Mas foi incompetência absoluta. E eu acho que isso tudo cria um cenário preocupante para quarta-feira. É lógico que a mobilização vai ser outra, é lógico que o time vai ser outro, mas o que aconteceu ontem foi muito grave. E antes de vir para cá, de vir para a live, eu vi o vídeo do Mauro César, ele falando sobre os bastidores, né? Quer dizer, e aquela coisa, time calado, vestiário, todo mundo em silêncio, sem muita indignação, aquela postura passiva. É isso que preocupa para quarta-feira. É o Olímpia de 2023. É um cenário que está se desenhando. Está se desenhando a repetição do Olímpia em 2023. E olha, o Racing é muito melhor que o Olímpia e o ambiente, a atmosfera na Avejaneda vai ser muito mais hostil do que no Defensores del Chaco. Então, assim, é um cenário. Falando que tem chance? Tem. Mas vai ter que se reinventar, vai ter que fazer o jogo que não fez. Que essa geração recente não fez. Que é uma jornada heróica de superação no campo do adversário. Num jogo decisivo. Não fez. Contra o Estudiante, final do jogo foi passageiro da agonia. Era o Estudiante botar a bola no gol e acabava o jogo. Acabava o confronto, 2-0. E aí ficaria 3-2 o Estudiante. Então, assim, é muito preocupante o que aconteceu ontem. A ausência do Pedro se fez presente, né? A ausência do Pedro se fez presente. A ausência do Pedro foi muito sentida, né, pelo time, pela falta de uma referência ali, um jogador contundente que concretize as chances de gol. Então eu acho esse cenário para quarta-feira muito preocupante e eu respondi a enquete já adiantando. Eu não estou otimista, não. Eu estou pessimista para quarta-feira. O que aconteceu ontem, tudo hoje tem consequência. Uma coisa se espelha na outra. Não adianta tratar, não vai ser nada. Não vai ser nada se o time ficar mordido, muito mordido, e eu tenho certeza que até quarta-feira alguém de lá da Argentina vai falar besteira, vai falar alguma coisa, a gente vai atropelar. Já falaram, né? O Gustavo Costa falou, nós vamos estar em Lima, o Rojo já falou que o Flamengo não segura a pressão lá e tal. Eu acho que o Felipe, embora seja um técnico atual, deveria agir meio que à moda antiga. De mostrar essas coisas e falar, é isso? É essa imagem que a gente vai aceitar expor ou a gente vai ser entubado com essa imagem de time amarelão, time sem vontade, time sem fibra, sem caráter? É isso que a gente vai aceitar? Só assim e numa mudança assim muito grande de postura para que a equipe consiga reverter isso. Né? Não precisa reverter, tem que administrar, mas reverter esse cenário. E por último, me incomodou muito o time voltar a ser estático. No jogo contra o Racing,
tinha visto como muito positiva aquela postura, os laterais apoiando alternadamente, o quarteto ofensivo se movimentando, se mexendo e tal. Aí ontem, de novo, Royal aberto, projetadão lá como ponta na lateral, Samuel Lino pisando na linha lateral pela esquerda, aquela coisa estática, sem troca de posições, sem mobilidade, sem dinâmica. Ontem foi uma tragédia, né? E eu espero que o time volte a uma coisa mais parecida com o que foi quarta-feira, mas ainda com mais vontade, com mais intensidade, com mais entrega. Sem isso, não vai arrumar nada lá no cilindro. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.